E se Frieren estivesse no universo de ReZero? Bom, esse vídeo aqui vai ser maior do que os demais, pois a Frieren é uma elfa de vida longeva e por isso ela estará ligada aos acontecimentos presentes desde o início da história de ReZero para ficar bem completo esse vídeo, beleza? Então bom, vamos já começar do princípio, tanto do vídeo quanto da história. Frieren não é transportada aqui para ReZero como é com o Subaru, ela sempre existiu ali, nasceu e cresceu naquele universo. E sim, aqui ela já nasceu lá com o sistema daquele mundo também. Agora, caso vocês queiram um vídeo da Frieren versus o verso inteiro de ReZero, aí sim eu faço um vídeo como se ela tivesse realmente sido enviada para esse universo de ReZero, igual foi como Subaru. Ela também será aqui uma elfa antiga, nascida antes mesmo da consolidação do pacto com os espíritos maiores e da grande calamidade, pois assim como é em Frieren, a elfa também possuiria mais de 1000 anos aqui. Então, ela seria alguém que viu o mundo antes da bruxa da inveja destruir metade dele, e que inclusive fez parte de todo o ocorrido da grande calamidade. Mas já chegaremos lá. Frieren não seria uma aventureira comum. Por seu tempo de experiência e aventuras no mundo, ela seria classificada como uma feiticeira ou maga anômala antiga, algo entre sábia, arquimaga e praticamente uma entidade histórica viva. Afinal, ela esteve presente até mesmo antes dos acontecimentos que precedem a grande calamidade, coisa que até hoje, que eu saiba, o Tapé não explorou. Talvez nem existia mundo antes disso, vai saber, né? Se bem que o Volcânica e outras criaturas já existiam, né? Então provavelmente existia mundo sim, só deveria ser bem diferente ou quase não habitado por humanos e tal. Enfim, é por isso que ela não entrará em rankings normais aqui. Assim como o Reinhard, que quebra o sistema com as bênçãos infinitas, a Sátela com as suas autoridades e a Frieren com o próprio tempo. E isso nos leva a finalmente a origem dela neste mundo. Era pré-bruxa. Frieren nasceu numa era em que a magia não tinha sistema formal. Não existiam grimórios organizados e os espíritos eram selvagens e não contratados, ou seja, viviam livremente. Ela aprendeu magia observando o mundo, simplesmente, apenas estudando regras e até criaturas como o próprio Volcânica, Elaquere, etc. Isso já coloca fora do sistema moderno de ReZero, mas ao mesmo tempo muito conhecedora do mesmo também. E aqui é importante falar um pouco também sobre os poderes da Frieren aqui e como eles se encaixariam. Portões de mana. Em ReZero, magos dependem do Gate, ou Portão de Mana, um conceito que eu posso me aprofundar mais em um vídeo futuro, caso vocês queiram. Comenta aí. A Frieren tem um Gate absurdamente eficiente. Ela gasta menos mana do que qualquer outro mago conhecido, e ela pode conjurar magias de alto nível com um custo ridiculamente baixo, como se fosse os 6 olhos do Gojo nesse exemplo. E calma, fãs de Jujutsu Kaisen, é só um exemplo, não precisam vir me xingar nos comentários. E o pior é que nem é meme. Nesse quesito, se Roswaal é um monstro em suas capacidades mágicas avassaladoras, a Frieren faz o mesmo com metade do esforço e com metade da mana. Só pra vocês terem uma ideia. Já sobre afinidades elementais, a Frieren teria afinidade máxima com o elemento Yin, o elemento Vento e as magias conceituais antigas, pré-sistema mágico classificado nos dias de hoje. Isso garantiria a ela um diferencial de poderes desconhecidos que poderiam ser tão relevantes quanto uma autoridade. Afinal de contas, vai saber o que existia antes das bruxas, né? E isso também seguindo o princípio da própria Frieren, do anime dela. Afinal de contas, nós não sabemos também quais são todas as magias que uma maga milenar consegue adquirir conforme o tempo vai se passando. Mas aqui também é bom deixar claro que ela não usa todo tipo de magia, tá? Então, eu acredito que a Frieren não utilizaria magia espiritual como a Emilia ou autoridade como a bruxas. Até porque ela não seria uma, provavelmente. O que ela usa é mais magia pura mesmo, refinada por séculos, assim como a Frieren também, sendo transformada em algo muito maior. Então, vamos ser honestos sobre o nível de poder dela, pessoal. Frieren não é mais forte que o Reinhard, mas isso não importa nessa ocasião, pois caso queiram um vídeo sobre batalhas dos personagens, aí sim eu faço um vídeo como ela sairia no universo de ReZero, e aí é só vocês comentarem aí, beleza? Mas ela detecta maldições antes de serem ativadas, porque o pessoal, principalmente que não vê Frieren, costuma subestimar, mas sim, pessoal, a Frieren tem reflexos e precisões absurdamente OPs. Eu já vi gente comentando sobre o lance do pássaro, e pessoal, não é porque ela não pegou um pássaro no exame que claramente ela não estava levando a sério, afinal de contas, o exame era pros calouros, que automaticamente ela é nerfada ou muito ruim ou muito lerda, pessoal. Tipo, pelo amor, cara. Tem gente que acha que Frieren deveria reagir igual o Saitama 100% do tempo. E olha que nem o Saitama reage em 100% do seu poder em todas as interações dele, tá ligado? Como se o personagem não pudesse errar. Mas isso é papo pra outro vídeo. Talvez algum dia eu faça um vídeo refutando essa galera que comenta umas asneiras absurdas aí nos vídeos de comparação. Mas enfim, vamos voltar pro vídeo. Além disso, rapaziada, a Frieren reconhece padrões de autoridades e ela
poderia sim neutralizar ameaças antes do combate começar, justamente por sua experiência milenar, reflexos apurados e uma vasta gama de habilidades desconhecidas. E agora, sabendo de todo o arsenal dela, podemos ir pra lore que eu adaptei pra Frieren em ReZero, pra ficar mais fidedigna, ainda assim mantendo os principais eventos de ReZero. É bom que quem não conhece a lore de ReZero vai ter uma boa aula aqui de como foi a construção do mundo inteiro. E bom, espero sinceramente que vocês gostem. 1000 anos atrás, Frieren nasceu num mundo arcaico e dominado por feras ancestrais, provavelmente até mais antigas do que ela própria. Criaturas poderosas das quais ela foi aprendendo a entender e ler conforme o tempo, aprendendo assim algumas técnicas, habilidades e magia. Mesmo que arcaica e muito mais simples que as atuais, era magia. E ela foi aprimorando até se tornar algo bem mais diferente, potencialmente destrutivo e poderoso no geral. Durante esse tempo também, ela foi crescendo e explorando o mundo afora, o que a levou a conhecer um grupo de aventureiros eventualmente. Cerca de 400 anos antes da chegada de Natsuki Subaru, um pequeno grupo, que aqui seriam 7 pessoas, teria partido em uma jornada para salvar o mundo. Essas pessoas eram Flugel, Rei de Astria, Farsali Lugnica, Echidna, Alec Roshin, Satella e, por fim, Frieren. Durante suas viagens, o grupo encontrou outras figuras notáveis, incluindo o Imperador Volakiano da época, as Bruxas do Pecado, as Bestas Bruxas que se tornaram aprendizes do Sábio e até mesmo o próprio Dragão Divino. Contudo, embora o que tenha ocorrido durante a jornada seja desconhecido, em algum momento, Satella também foi forçada a absorver o fator da inveja, com o qual era incompatível. Não se sabe por que ou por quanto tempo a corrupção se infiltrou em Satella, mas a influência do fator da inveja deu a ela uma segunda personalidade, muito mais agressiva e diferente da sua própria personalidade, uma personalidade de fato maligna. Essa entidade se tornou o que é conhecido como a Bruxa da Inveja e uma das Bruxas do Pecado. E após isso, os acontecimentos continuaram como na história principal até a Grande Calamidade, um evento que ocorreu há mais de 400 anos antes da chegada de Subaru, e suas consequências continuam a ser sentidas muito tempo depois da sua conclusão. Nela, a Bruxa da Inveja enlouqueceu e devastou o mundo. Sua fúria quase resultou na destruição do mundo todo, e foi necessária a força combinada do Sábio Flugel, do primeiro santo da Espada Rage, do Dragão Divino Vulcan e de Frieren para selá-la e pôr fim ao desastre. Embora incapazes de matar a bruxa, eles conseguiram selá-la além das dunas de areia de Algria, do reino de Lugnica, porém de forma mais estável com a ajuda de Frieren aqui, de um jeito menos sofrido para Satella também. Afinal, ela já foi a companheira do grupo de alguma forma. E por fim, a maldade da Bruxa da Inveja foi imortalizada como uma fábula que todos acreditam ser verdadeira. E assim como os outros, Frieren acabaria conseguindo aqui um renome e até respeito pelos demais, provavelmente conhecida a partir dali como a Maga Milenar Frieren. Porém, houveram muitas consequências após isso. Para vigiar o selo de Satella, Flugel iniciou a construção da Torre de Vigia das Pleiades, assim como foi em ReZero. Enquanto isso, as mortes das outras bruxas e a criação de bestas bruxas, incluindo as 3 grandes bestas bruxas criadas por Daphne, foram falsamente associadas a Satella, aumentando o medo e a ansiedade em relação a ela. E isso vai culminar em um grande problema no futuro, algo que ninguém sabia ainda. Após isso, provavelmente o permafrost da floresta de Helior talvez ocorresse de qualquer forma, visto que Frieren estaria em uma jornada, muito provavelmente envolvida com alguma guerra ou outros conflitos do mundo, e não poderia impedir Emilia de surtar pela morte de Fortuna. Porém, ela com certeza retornaria e veria a situação da floresta. E ela tentaria reverter o incidente e poderia ou não ver a Emilia, pois ela foi salva por Puck na história original. Então talvez ela não visse a Emilia por lá e simplesmente fosse embora após ajudar os elfos ali. Mas caso ela encontrasse a Emilia, e eu prefiro imaginar essa situação aqui porque seria mais legal, ela poderia ajudar. Não sei se treinar ela, mas como ela treinou a Ferne e por ver que a Emilia viveria muito por também possuir sangue élfico, a ensinaria pelo menos o básico da magia, o que ela pudesse usar para se virar, ou a pegaria como aprendiz assim como foi com a Ferne. E isso a levaria, como na história original, a participar da seleção real ainda assim, pois mesmo tendo sido resolvido o incidente da floresta por parte da Frieren, a Emilia gostaria de se sentir menos culpada e sentir que poderia contribuir mais com o mundo, ajudando as pessoas. Embora já houvesse preconceito contra os semi-humanos, um tempo depois o preconceito dos humanos contra eles aumentou drasticamente devido justamente à fúria da Bruxa da Inveja, com a maior parte desse preconceito se espalhando particularmente contra os elfos. Eventualmente esse preconceito, principalmente em Lugnica, se expandiu e cresceu a ponto de desencadear a Guerra dos Semi-Humanos. E provavelmente Frieren não participaria da Guerra dos Semi-Humanos, pelo menos não de início, a menos que fosse chamada, e assim ela ajudaria no caso dos mortos-vivos, ajudando a reconstruir uma relativa paz entre ambos os lados, embora ainda
ainda exista preconceito em Lugnica, até mesmo na história original de Re:Zero, até os dias atuais, pelo menos a guerra em si pararia. E outro fator importante e de muita utilidade de Frieren nessa guerra, e durante esse evento num todo, é que devido ao método da Sphinx agir com armadilhas mágicas, por ter uma grande especialidade com a magia, Frieren teria colaborado e muito a desagravar a guerra e os danos sofridos pelo massacre que foi pro lado do exército Zergev, e por consequência salvar muitas e muitas vidas. E com isso, ela e Teresia, que na época era a Santa da Espada, ambas mudariam completamente o cenário e uma vantagem avassaladora do lado delas. Mas, ao invés de querer terras e prestígios como ocorreu com Teresia, a Frieren provavelmente pediria livros para estudar mais. Subjugação do Dragão da Praga. Aqui, a Frieren seria quase indispensável. Ela ajudaria principalmente no conflito do reino, nas batalhas e no fim, contra tanto o dragão quanto contra Strid e os demais. Até mesmo contra Kurgan, acredito que ela poderia ter ajudado facilmente a ser derrotado, evitando ainda mais perdas e com certeza prevalecendo com uma vitória bem maior do que esperada. Após o incidente do rapto real, o reino decidiu também ir contra uma de suas maiores ameaças, a Baleia Branca. A grande conquista também teria a ajuda de Frieren, que provavelmente participaria por ser um pedido do reino. Ela provavelmente iria junto a Teresia, porém voltaria sem ela. O público jamais soube do envolvimento de Pandora nessa batalha, exceto Frieren, que saberia de tudo o que aconteceu. Porém, ela não teria derrotado Pandora e, por consequência, não teria tido como salvar Teresia. Um tempo depois, na floresta de Helior, Emilia estaria ali vivendo uma rotina monótona, mas não pacata, pois hora ou outra Frieren iria vê-la. Aqui, ela teria onde ir, pois seus companheiros elfos permaneceriam lá. Então, ela interagiria com eles e com certeza seria bem mais feliz. Além disso, ela continuaria a mapear cuidadosamente a floresta e, claro, viver sob a proteção de Puck. E até por isso, Frieren não ficaria o tempo todo com Emilia. Ela saberia que ela estaria segura ali. E ao decorrer da trama dessa história, algumas coisas mudariam no geral, mas não impediriam um confronto iminente de Puck e Melacuera. E não dá, mano, esse nome é muito meme, velho. Caramela cueca, mano. Mas enfim, e o pacto ainda rolaria entre Emilia e Puck. Por mais que Puck não teria que proteger Emilia, o que garantiria ele manter seu poder, provavelmente, ele não teria ainda assim o suficiente para derrotar o Melacuera, e o pacto rolaria de qualquer forma. Porém aqui, Roswaal falaria diretamente com a Frieren sobre a insígnia da seleção real, e não com Emilia. E a mesma falaria com Emilia depois sobre isso, que aceitaria também para manter o povo élfico seguro. E assim, dando início à jornada principal de Re:Zero. Agora falando um pouco sobre as interações com os personagens. Eu separei aqui apenas 4 personagens que eu acho que seria uma interação interessante com a Frieren, mas fique à vontade para comentar aí outros personagens que vocês gostariam de ver as interações com a Frieren, que talvez eu faça uma parte 2 sobre isso, ou mesmo pra gente interagir nos comentários de como seria ela conversando com outros personagens aí da trama. Subaru. Desde o início, Frieren sente algo errado nele, desde o primeiro encontro de ambos. Assim como alguns outros personagens que sentem algo familiar em Subaru, muito provavelmente pela sua suposta relação com Flugel, Frieren também perceberia que ele é diferente. Ela não saberia, obviamente, do retorno pela morte, mas perceberia que ele possuía algo em comum e bastante diferente dos demais. Ela nunca perguntaria nada a ele, mas ela sempre agiria como se soubesse realmente de algo. Isso deixaria Subaru desconfortável de início, mas aos poucos os dois aprenderiam a não se estranharem tanto e até desenvolverem uma certa amizade, muito provavelmente também pela influência de Emilia. E falando nela, Emilia. A Frieren veria a Emilia como realmente ela é, uma criança carregando um pecado que não é dela, vista e discriminada por pessoas que não a conhecem de fato. E por isso, ela não idolatra a Emilia, também não a temeria, e ela muito menos compararia a Emilia com a Sátila. Ao invés disso, ela protegeria a Emilia, mesmo que silenciosamente, principalmente de manipulações políticas, ajudando como pudesse, quase como uma mentora, pois diferente da Ferne, Emilia tem sim uma companhia que cuida dela, e por isso não necessitaria de uma mentoria constante por parte da Frieren. Roswaal. Roswaal odiaria a Frieren, não por medo, mas porque ela não pode ser manipulada por ele. Ela sabe que ele repete ciclos, ela percebe que ele joga xadrez com as vidas das pessoas, e diferente do Subaru, ela não participaria dos seus jogos, provavelmente possuindo uma grande inimizade com ele, e tendo muitos dos seus planos frustrados justamente por ela. Reinhard. Esse eu sei que muita gente estava esperando. Com certeza, acredito que Reinhard e Frieren se respeitariam profundamente. Reinhard sabe que a Frieren já contribuiu demais no mundo, e até com sua própria família, e isso são feitos demais para não ser alguém querida ou ao menos de prestígio por ele. Mas ele também sabe... E sim, provavelmente esse seria um pensamento do Reinhard, sim. Afinal de contas, nunca se sabe, né? E a Frieren também sabe que se ela precisasse matar o Reinhard, o mundo acabaria, pois de certo que seria um grande de um embate. Apesar disso, eles nunca se enfrentam. Afinal, se respeitam e provavelmente Reinhard até possuiria um afeto amistoso por ela. E por isso seria muito interessante ver como mortes, entre aspas, destinadas, nunca acontecem pela influência de Frieren na trama. E por consequência, Subaru morre menos vezes. E ninguém perceberia isso, exceto quem observa o mundo com atenção. Ou seja, a rapaziada que acompanha o anime de Re:Zero. Então seria uma run com certeza menos brutal, porém bem mais interessante de se assistir também. E nesse mundo,
o destino se repetiria, e Frieren é uma das poucas pessoas que percebe quando tudo dá errado e retorna de novo. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deu um trabalho aí porque eu tive que rever muito material de ReZero, assistir coisas, pesquisar, procurar, ler, então realmente deu um trampo aí fazer esse vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. Eu achei que valeu bastante a pena, tentei fazer um resumão aí da história de ReZero antes dos acontecimentos do Subaru. Eu não vou fazer o após porque tem muitos arcos mesmo, ReZero é bem grande, tem um grande material de trabalho, então se eu fosse fazer tudo ficaria um vídeo de mais de 3 horas de duração, muito provavelmente, e isso daria um grande trabalho de se fazer. Mas no geral, eu espero que vocês tenham gostado de ter esse gostinho de como seria a Frieren no universo de ReZero até os momentos atuais da história, que é quando o Subaru chega no mundo de ReZero. E é isso, apoie esse vídeo como puder. Agora a gente tem a opção membros aí do canal, então se você quiser e puder se tornar membro, se torna aí porque vai estar ajudando demais. E caso você tenha interesse em light novel de ReZero ou qualquer coisa assim, dá uma olhada aí na descrição, vai estar ajudando demais, sem nenhum custo extra pra vocês. Comenta o que você achou de forma respeitosa. E é isso, pessoal, um beijo, um queijo pra vocês, bebam água de ter postura, um coração invisível pra vocês também, e até o próximo vídeo, pessoal. Fique com Deus e tchau, tchau.